Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 248, que a gente grava nesta segunda-feira à tarde, a segunda-feira que abre, Felipe Lobo, a última semana da Copa do Mundo. O clichê aqui é falar, passou rápido, né? Mas não passou não, essa foi longa mesmo. Pois é, essa foi longa, né? Salve Bonsa, salve todos os nossos amigos e amigas. Foi uma Copa que teve bastante coisa, né? Assim, sempre passa um pouco rápido, mas passa rápido especialmente no mata-mata, né? Que aí as coisas são mais aceleradas. Mas foi uma longa fase de grupos, né? Bem mais do que a gente estava acostumado. E talvez Na próxima vai ser mais na ainda. próxima vai ser mais, né, bom? Isso é uma das coisas que a gente pode falar. Porque o Infantino confirmou que ele vai tentar ampliar para 64 o número de seleções. E assim, do ponto de vista do formato, né, da Copa do Mundo, fica melhor mesmo, porque você não precisa mais fazer o negócio dos terceiros lugares, o que não foi super legal nessa Copa do Mundo, né? Mas do ponto de vista esportivo foi um dos pontos baixos, porque seleções entraram nos últimos grupos, né, já sabendo os resultados que precisavam, então teve suspeita de combinação e blá blá blá, não tem nada que a gente possa apontar assim tão gritante, mas teve essa suspeita, abriu possibilidade para isso, e é meio bagunçado mesmo, né? E acho até que para o padrão histórico, né, assim, de você se classificar para o mata-mata, bagunçou um pouco, né? Teve time que se classificou pela primeira vez para o mata-mata, mas ficou em terceiro lugar, né? O que talvez tivesse tido campanhas melhores antes que não se classificaram para o mata-mata, porque o formato era outro. Então isso resolve, né? Mas é muita seleção, é um terço das seleções do mundo. Não tem o que fazer com as eliminatórias ao longo do ciclo para deixar, né, elas interessantes. Até no caso da América do Sul, até pior, né? Porque vai ter 3 seleções classificadas, né, eu imagino, né? Não sei se está confirmado ainda, mas tem 3 seleções que estão entre os países sede. E já tem. Só se manter esse formato com 3 já classificadas, já classifica todo mundo, né? Então, que diabos ele vai fazer com as eliminatórias sul-americanas, né? O ideal seria, lógico, voltar para 32, na minha opinião, mas a FIFA não costuma colocar a pasta de dente de volta, né? Então, não sei se isso é factível. 64 é muito pelos mesmos problemas de 48, né? Fica muito time, muito longo o campeonato. Vai precisar aí de, no mínimo, 2 meses, né? Assim, não vai dar para ser muito menos do que isso. Já teve que aumentar uma semaninha para essa de 30, de 48, e que já foi um problema. Então, acho que eu acho que é complicado. Como fórmula, é muito melhor, né? Pensando num campeonato de videogame, é muito melhor você parar com esse negócio de classificação de terceiro e tal. É muito mais interessante, mas é realmente muito. Como você já disse, né, Bonsa? Eu acho que devia ampliar para 211 times na Copa, e aí faz a Copa o tempo todo, o ano inteiro. E aí os melhores classificam, aí os 32 melhores vão para a fase final, um mesinho, e aí joga tudo lá. Tipo, igual o Final Eight do o Final Four, que teve também da Champions League, faz isso. Eu acho que essa sua Exato. ideia é perfeita. Eu acho que esse é o formato ideal. Nesse que nós temos, nós chegamos às semifinais da Copa do Mundo entre amanhã e quarta-feira, né? Amanhã a gente tem o jogo talvez mais esperado desde o começo da Copa do Mundo, né? Entre a França e a Espanha, são duas das principais favoritas, duas das seleções apontadas como favoritas desde o começo da Copa. E na outra semifinal temos Inglaterra e Argentina, que não sei se você percebeu, Lobo, mas tem um contexto histórico muito forte desse jogo. Ninguém nunca contou essa história antes. Mas eu vou aproveitar até o comentário aqui do Marcos André Lessa, dizendo, que você colocou no título, né? Os 4 melhores na semifinal da Copa.
E ele, os 4 melhores? Calma aí. E aí o Matias também fala, os 3 melhores e um do top 6. O quarto time poderia ser qualquer um, a depender do arranjo, inclusive o Brasil. Eu imagino que você se refira, né, ao ranking da FIFA, né? Porque o ranking da FIFA, os 4 primeiros colocados chegaram na Copa do Mundo. Inclusive, foi a primeira Copa em que teve chaveamento mesmo, né? Teve cabeças de chave, digamos assim, né? Então, os 4 cabeças de chave foram colocados cada um em um quadrante, como acontece no tênis, e eles chegaram até as semifinais. Mas, se não são os 4 melhores, eles estavam entre os 4 favoritos, né? Entre os principais favoritos, digamos assim. Antes da Copa, eu colocava esses 4 e Portugal como os 5 principais favoritos. O Brasil um pouquinho mais para baixo, depois Holanda e Alemanha. E eles chegaram, né? Assim, foi mais ou menos, deu mais ou menos a lógica. É lógico que o caminho deles ficou mais fácil, porque algumas seleções poderiam complicar, caíram antes, não é culpa deles, né? Isso ficou muito claro no caso da Argentina, mas mesmo da Inglaterra, a Inglaterra não teve que pegar o Brasil, né? Teve que pegar a Noruega. Foi um jogo difícil, foi muito complicado, mas o Brasil seria uma outra proposta. E eles acabaram chegando, que é curioso, né, da Copa do Mundo, como ela mantém muita hierarquia, né? Ela é muito boa de segurar o status quo. É muito difícil você furar a fila na Copa do Mundo, né? Até consegue de vez em quando um semifinalista aqui que é um pouquinho mais, não estranho, né? Mas assim, novo, né? Uma novidade, um semifinalista, de vez em quando um finalista, mas ainda assim raríssimo, né? Tipo a Croácia em 2018, mas no geral a Copa do Mundo mantém a sua hierarquia, mesmo se durante grande parte dela é super imprevisível, quando chega na fase final são geralmente os mesmos. Dá para resumir, né, Bonsa, que a Copa do Mundo sempre tem surpresas, mas quem ganha nunca é uma surpresa. Sim. Não, um campeão que é completamente inimaginável, um campeão que, assim, sei lá, é o 10º na casa de aposta, eu acho... Eu não sei se hoje dá para confiar nesses rankings, porque, enfim... Mas, de qualquer forma, assim, eu coloquei os 4 melhores por 2 questões objetivas. Primeiro, os 4 que chegaram são os 4 melhores desse campeonato. Meio que é óbvio isso. E são os 4 melhores segundo o ranking da FIFA. E para isso que foi pensado, né? Foi pensado esse chaveamento igual se faz no tênis, né? Você falou para separar mesmo e para que os melhores só se enfrentem nessa fase. Antes não tinha isso, né? Era totalmente aleatório o sorteio, então poderia pegar... Eventualmente, poderia ter o grupo do primeiro do ranking contra o grupo do segundo do ranking, aí se um dos dois não cumprisse o favoritismo. Mas, assim, mesmo para esse sistema funcionar, os cabeças de chave têm que ficar em primeiro e seguir o caminho, né? Porque, por exemplo, se a Inglaterra não ficasse em primeiro, ela ia para o outro lado da chave. Isso mudaria tudo. Então, assim, a gente até conversou já, né, Bonsa? Eu acho que o Brasil estava muito no mesmo nível da Inglaterra, antes da Copa. Quando a gente estava pensando sobre os times da Copa, né? E aí eu vou pegar o ranking aqui. O ranking da FIFA antes da Copa era França, Argentina, Espanha, Inglaterra, Brasil, Marrocos, Portugal, Bélgica, Holanda e México. Assim, a gente sempre pode discutir se o ranking é válido, não é válido, enfim, eu acho que melhorou bastante em relação ao que já foi de quando ele foi criado. Hoje ele tem critérios mais razoáveis, né, e pontua muito de acordo com o próprio adversário, então se você só fizer amistoso, teve uma época que a Grécia subiu muito no ranking, porque ela fazia muito amistoso contra seleções fracas, ganhava e subia no ranking, e ela se tornou... O objetivo era ser cabeça de chave da Eurocopa. E hoje não adianta fazer isso, porque se você faz isso, por exemplo, a Argentina mesmo ganhou poucos pontos nos amistosos, porque os amistosos eram pouco valiosos, mas ela ganhou a Copa América, que vale muito. Então, tem esses dois lados, né? Isso muda bastante. E eu acho que é um critério razoável, né? Se você tem um ranqueamento, como tem no tênis, como tem em outras modalidades, eu acho razoável hoje, por exemplo, que você use o ranking da FIFA para definir cabeças de chave e também que use para montar um chaveamento que os 4 melhores, em tese, se eles cumprirem seu favoritismo, só se enfrentam na semifinal.
O Brasil poderia ter enfrentado a Inglaterra e aí ter tirado a Inglaterra, que era a quarta colocada. O Marrocos poderia ter tirado a França e aí seria o sexto colocado. Teve Portugal A Alemanha pegando... podia ter tirado a França. A Alemanha, né? A Alemanha não está nos 10 primeiros, mas poderia ter tirado. Você tem assim, o Portugal, por exemplo, só caiu cedo por culpa dela mesma. O Portugal não ficou em primeiro no seu grupo. Não era para ter enfrentado a Espanha nas quartas, né? Era para ter enfrentado, se ela tivesse ficado em primeiro, ela enfrentaria a Suíça lá do outro lado, né? Então, assim, é culpa de Portugal, né? Assim como se o Brasil não ficasse em primeiro no grupo, talvez tivesse que pegar a França nas quartas de final, se tivesse chegado, e aí a coisa é diferente, teria pegado a Holanda, enfim. A Holanda a mesma coisa, né? Assim, se a Holanda não fica em primeiro, pega o Brasil de cara. Então, isso acho que faz parte. Eu acho que dá para discutir quem são os melhores, mas não acho que foge muito também, porque se antes da Copa Brasil e Inglaterra, para mim, estavam na mesma prateleira, tal qual França, Espanha e acho que a Argentina um pouco abaixo para mim, né? Mas era França e Espanha numa prateleira acima, acho que a Argentina um pouco acima dos outros, e aí um grande bololô ali com Brasil, Inglaterra, com outros times, Portugal. E na Copa isso mudou, né? Na Copa a França tá numa prateleira sozinha, só ela jogou esse nível de futebol que ela tá jogando. A Espanha cumpriu o favoritismo para chegar na semifinal, mas chegou com futebol bem mais ou menos, assim, em relação ao que se espera dela, né? Claro. O Brasil não chegou, a Inglaterra chegou onde se esperava e foi difícil o caminho, né? Foi bem difícil. O time teve dificuldades, mas acho que diferente do Brasil, nas dificuldades o time cresceu, né? Aumentou muito o seu próprio nível dentro dessas dificuldades, depois de uma primeira fase que deixou muita gente desconfiada se esse time tinha tudo para fazer o caminho até a final. E depois, principalmente desse jogo contra a República Democrática do Congo, acho que conseguiu aumentar o seu nível de jogo e jogou bem contra a Noruega. Aliás, né, Bonsa? A Inglaterra mostrou que dá para jogar com a bola, inclusive, com a Noruega, né? Não. E assim, eu tô brincando com isso, porque não acho que é uma necessidade você ficar com a bola, não é exatamente. Não é esse o ponto. O Brasil poderia ter ganhado com 30% de posse de bola também. Não é esse o ponto, né? Só que isso foi uma estratégia, e você poderia ter tido outra estratégia se você quisesse, e dá para ter diversas estratégias nos jogos ao longo desses confrontos, e a Inglaterra mostrou que era possível, né? Deixou a Noruega desconfortável, tomou um gol meio sem querer, né? Vamos ser bem sinceros que o Schelderup fez um gol sem querer. Se ele disser que foi de propósito, eu não vou acreditar. Mas a Inglaterra gosta de tomar esses gols, né? Porque tem o gol do Ronaldinho, que ele diz, jura de pé junto, que foi por querer, né? Mas depois o Sorloth também perdeu um gol de propósito, né? Então acho que um compensa o outro, né? Vamos entrar nos jogos, então, das quartas de final da Copa do Mundo. Em ordem cronológica, a França ganhou de Marrocos e me chamou muito a atenção a postura de Marrocos no jogo, né? Porque Marrocos, na edição passada da Copa do Mundo, quando chegou à semifinal, era um time extremamente defensivo, né? Esse Marrocos desse ano marcou a mesma quantidade de gols que aquele Marrocos no fim do jogo contra o Haiti. Então, no fim da fase de grupos, né? O que mostra um pouco a diferença de estilo. O técnico novo, né, o Mohamed Ouabi, deu uma destravada no time, soltou um pouco. Mas nesse jogo contra a França, Marrocos foi mais um Marrocos de 2022, né? Foi um Marrocos mais retraído, mais fechado, tentou buscar transições, mas não conseguiu ameaçar muito a França. Não tinha o Saibari, o que atrapalha também, claro. É o principal atacante do time, estava machucado. Mas, no geral, foi um Marrocos que se retraiu. E isso me chamou a atenção porque a França também é diferente nessa Copa do Mundo. Isso está muito claro. E vai saber por quê, né? Futebol de seleções é muito de acordo com os jogadores que você tem. E a França nunca não teve jogador bom no ataque, mas um quarteto como esse que
que combina tão bem, que ainda tem um quinto elemento ainda, né, que pode entrar para dar uma refrescada, ela não necessariamente teve, né? Ela jogou com um quarteto também na Copa de 2022, mas o Dembélé, eu lembro bem que a gente ficou meio... mas isso vai depender do Dembélé, hein? O Dembélé vai marcar, o Dembélé vai compensar, o Dembélé não sei o quê. E o Dembélé não terminou nenhum jogo, né? Ele não fez 90 minutos em nenhum jogo. Entrou o Coman no fim da final contra a Argentina, é o Coman que tá ali na direita. Então você tem... Então, era um quarteto, mas você não tinha tanta confiança, né? Até era mesmo o centroavante. Esse é diferente. Eu não sei se é porque a última competição do Deschamps, ele falou, vamos se divertir. Ou só porque ele achou que esse era o novo jeito, melhor jeito de ganhar, de tirar o máximo da França. Mas é uma França muito mais ofensiva, né? Que já vinha sendo uma tendência ao longo desse ano, principalmente. Né? Os amistosos de março contra Brasil e Colômbia foi uma França que marcou bastante. Nos amistosos pré-Copa, a França teve até problemas, né? Ele ligou até um sinalzinho de alerta na França, quando perdeu de Costa do Marfim, e aí levou o gol da Irlanda do Norte, ficou meio tipo, putz, cadê essa defesa da França? Só que essa defesa também foi se acertando ao longo da competição. O Pamecano, o Saliba estão jogando muito bem. Mas eu fiz todo esse preâmbulo para dizer que o ataque da França ser tão bom, ser tão poderoso, ajuda a sua defesa. Porque os adversários simplesmente falam, eu não posso atacar muito, né? Porque se eu atacar, eu vou tomar transição puxada pelo Mbappé, ou pelo Olise, ou pelo Dembélé. Então, a defesa da França, não que ela não está sendo tão testada, mas os adversários não têm pressionado com tanta frequência, né? Isso, claro, a gente viu muito claramente no Paraguai, mas também nesse jogo contra o Marrocos, que é muito mais qualificado do que o Paraguai e poderia causar problemas para a França, que fez uma boa Copa do Mundo, mas não quis se arriscar, né, contra a França. E aí a França entrou em outro tipo de jogo. E esse é o negócio dos grandes times, né? Qual que é o jogo que o meu adversário quer? Eu vou entrar nesse jogo, a gente já falou isso sobre o Paraguai também, e eu vou tentar ganhar desse jeito, né? Então, quando dá a transição, eu tenho a transição. Se você quiser bater, a gente bate. E se você se fechar ali atrás com bloco baixo, a gente vai ter paciência, vai girar a bola até encontrar o gol. Isso me surpreendeu também, a postura de Marrocos. Eu imaginei que o time tivesse uma fluência ofensiva maior, tentasse mais. Eu não achei que ia jogar totalmente aberto, mas eu achei que jogaria, por exemplo, como um jogo contra o Brasil, né, Bonsa? Que contra o Brasil, Marrocos teve uma postura cautelosa, mas assim, aproveitando os espaços que eram dados. Como o Brasil, no primeiro tempo da estreia, deu espaços, a Marrocos aproveitou, mas não foi um time que se jogou para cima do Brasil, né? Esperou para ver os momentos ali, e era isso que eu esperava. Eu esperava que o Marrocos recuperasse a bola e partisse para tentar atacar, por exemplo, os lados do campo, os espaços entre os laterais e os zagueiros, essas coisas que a gente viu ter algum nível de problema antes da Copa, que na Copa a gente não viu esses problemas aparecerem, né? E no fim não aconteceu isso. Talvez a ausência do Saibari tenha pesado, como você falou, é um jogador de atacar a profundidade, né? Que é algo que fez muito bem. O gol contra o Brasil é exatamente isso, né? Se você olha a movimentação dele, ele faz toda uma movimentação para criar aquele espaço, né? E a marcação não acompanha, né? Não percebe, e quando percebe é tarde demais. Então, esse tipo de movimentação que ele faz seria muito útil num jogo de transição, né? Que era o jogo que o Marrocos precisaria fazer com essa postura. E o problema é que toda vez que o Marrocos recuperou a bola, não quis arriscar, né? Não pareceu querer arriscar, não tentou aquela aceleração rápida, né? Para chegar muito velozmente ao ataque. Talvez tenha faltado algum tipo de jogador para fazer isso, porque não tinha. O Saibari era quem melhor fazia isso, mas eu acho que tem toda uma postura do time mesmo. Como você falou, a França representa uma ameaça tamanha para os adversários que é muito difícil você imaginar
que se você for pego na transição, por exemplo, e perder a bola num passe errado, aí a transição se inverte e você tá com o seu time desarrumado, isso vai ser um problema, né? E a França, de novo, foi muito madura, né? Me parece que o Deschamps também tem clareza que para um time com Dembélé, Mbappé e Olise, principalmente, né? Além de Doué ou Barcola, para esse time funcionar, ele precisa ter a bola, né? Não dá, um time desse sem a bola sempre vai sofrer. Então, ou você, para ter esse time, tem a bola, ou esse time vai ser um problema, né? Então, acho que também passa um pouco por isso. O Deschamps montou muitos times com 3 meio-campistas, né? E sendo que o terceiro muitas vezes tinha que cobrir grandes espaços do campo, né? Vamos lembrar que ele jogou com vários jogadores fazendo aquela transição do lado esquerdo para poupar o Mbappé, né? Fosse o Rabiot, fosse outros jogadores fizeram esse trabalho, e ainda tinha o Kanté que cobria, Matuidi lá em 2018. Então você tinha o Kanté que cobria ainda espaços muito longos no setor de defesa, né? Tanto de um lado quanto do outro. Me parece que a estratégia é diferente, também usando, eu acho, um pouco do próprio conhecimento que os jogadores têm nos seus clubes, né? Se a gente pensar um pouco nessa marcação, um pouco com a defesa um pouco mais alta, para tentar impedir que essa transição adversária aconteça com muita eficiência. A verdade, assim, sendo sincero, eu acho que isso nem foi plenamente testado. Não teve ninguém que conseguiu fazer isso. Não sei se todos tentaram, porque também tem isso, né? Às vezes o adversário só não consegue, mas me parece também, em relação à postura dos adversários, ainda não teve alguém que conseguisse fazer isso. O Yamal falou que a França tem que ter medo da Espanha. Acho que numa situação ideal da Espanha, eu diria que sim, que a transição da Espanha certamente causaria esse problema. A Espanha da Copa, honestamente, não me causaria esse medo nem se fosse o Brasil, que tem todos esses problemas. Acho que o Brasil, com todos esses problemas, adoraria pegar um time com o espaço que a Espanha deixa para os adversários. Mas é claro que, potencialmente, digamos, no teto que essa equipe tem, ela certamente pode chegar perto da França. É que ela está bem longe do teto, né? Enquanto a França parece bem perto do teto. Vamos ver também quantas transições a Espanha vai conseguir, né? Um time de bastante posse de bola. Acho que o time que mais ameaçou o Senegal, a França, foi o primeiro tempo do Senegal, né? Foi o primeiro tempo ali que a gente até ficou, a França tá vulnerável. E, tipo, não tava, mas foi o momento em que a França, da Copa do Mundo, em que a França ficou mais desconfortável, né? Foi aquele primeiro tempo. O Senegal teve as suas oportunidades, poderia ter feito um gol. Depois a França assumiu as rédeas do segundo tempo, ganhou o jogo até com certa tranquilidade, mas foi um primeiro tempo bastante difícil. Mas de lá para cá, não foi um passeio, mas a França lidou bem, né, com todos os seus desafios, né, sem nenhum problema. E é lógico, a Espanha vai ser o principal deles, né. Não chegou mesmo, né, no nível que a gente esperava da Espanha. Eu até dizia antes da Copa que, para mim, era a principal favorita porque unia as duas coisas, né, o jogo coletivo maior do que o da França e a presença de um craque como o Yamal. A França tá com um jogo coletivo maior que o da Espanha nesse momento, e o Yamal não tá jogando tão bem assim, ele não tá mal, ele não tá atrapalhando a Espanha, mas ele não está sendo tão espetacular, tão efetivo quanto a gente se acostumou a ver nesse um ano que a gente conhece o Yamal. Então, assim, para mim, claramente a França é favorita para esse jogo. Eu acho que a Espanha. Eu não sei exatamente qual que é o problema. A gente pode falar de um pouquinho da vitória da Espanha sobre a Bélgica. Eu não acho que é o fetiche da posse de bola, que é o ficar trocando passe sem destino. Eu acho que tem um destino, é claro, o destino que é procurar o Yamal, né?
dar a bola para o Yamal fazer a entrada em diagonal. Acho que atrapalha que tenha que ser sempre o Yamal, né? Porque na Euro era o Yamal e o Nico, então você podia variar um pouco. E era muito difícil lidar, né, Bonsa? Porque dois E era lados muito. opostos, né? Assim, é muito Sim. difícil, né, para um time que varia tantos lados como a Espanha, você conseguir conter essas duas ameaças, né? E dessa vez o Baena tá começando jogando, ele é ok, ele tá fazendo uma Copa do Mundo ok, nada de espetacular. Depois entrou o Ferran Torres, então assim, são duas. São jogadores diferentes, né, de qualidade diferente. Então a tendência ao longo do jogo contra a Bélgica foi concentrando cada vez mais a tentativa de acionar o Yamal. E eu achei até que a atuação do Yamal nesse jogo, considerando que ele não estava bem, foi ótima, porque ele continuou tentando, né? Era meio que uma luta de boxe, porque ele recebia, ele tentava, ele perdia, ele tentava de novo, ele voltava, ele continuava tentando, ele não se escondeu, ele não ficou frustrado, ele falou, uma hora eu vou acertar. Não precisou, no fim das contas, mas ele continuou tentando o tempo inteiro. Eu acho que isso é importante porque ele tem alguma coisa a recuperar, né? E assim, ele chegou machucado na Copa, né? Então não é nenhum segredo o que ele quer recuperar, mas ele ainda está devendo a grande atuação do Lamine Yamal nessa Copa do Mundo. Pode ser que a gente não tenha. Por outro lado, talvez ele só precise de uma para a Espanha chegar na final. Então esse é o risco principal que a França corre nessa semifinal. Acho que a atuação da Espanha contra a Bélgica foi ok, né? Acho que a Bélgica complicou um pouquinho. Acho também que o Courtois fez algumas defesas que poderiam até ter resolvido o jogo antes. Já a Espanha estava no controle da partida. Faltou sim um pouquinho mais de agressividade, um pouquinho mais de chances, mas não pareceu ao longo da partida que a Bélgica ia conseguir essa zebra, embora tenha lutado bastante, né? Embora tenha se esforçado, tenha conseguido contra-ataques, tenha conseguido ali no fim tentar uma abafa. Acho que a Bélgica é uma outra história, mas ela se portou muito bem. Mas acho que a Espanha foi tipo uma atuação correta o suficiente para ganhar da Bélgica e vai precisar de mais para ganhar da França. Foi uma atuação bem, eu diria que nota 6,5, assim, é que a Bélgica não conseguiu jogar muito bem, não é um time que vem jogando muito bem ao longo da Copa, jogou muito bem contra os Estados Unidos, contra a Espanha, acho que conseguiu ali ficar no jogo, porque conseguiu aquele gol no final do primeiro tempo, mas nunca foi assim, não foi um gol construído de um momento de pressão da Bélgica que saiu o gol, né? Foi um gol que surgiu de uma boa jogada, mas o controle do jogo pareceu o tempo todo com a Espanha. O melhor lance do Yamal no jogo foi do primeiro gol, que ele participa da construção, né? Mas porque o resto ele errou bastante. E como você falou, e como o Anairan também está falando nos comentários aqui, ele corre muito pelo time. Acho que ninguém pode dizer isso, dizer o contrário, criticá-lo por falta de empenho, falta de vontade. Ele realmente, fisicamente, não está bem, como o Nico Williams claramente está muito longe do ideal, né? Tenho certeza que se fosse Liga, né, se fosse o Campeonato Espanhol, ele não estaria jogando, estaria se recuperando, mas é Copa, ninguém quer perder a Copa, ele está fazendo um esforço para conseguir jogar, e a gente já tinha falado na Euro, né, Bonsa? Sem esses dois, a Espanha volta ao estilo que a gente viu em 2010. Só que em 2010 executava isso quase à perfeição, porque tinha Xavi, tinha Iniesta, tinha um Davi Villa que ajudava muito o time, mesmo que não seja um grande artilheiro. E a gente viu que isso sempre, desde que a Espanha começou com esse estilo mais marcado do tic-tac, sempre que teve jogadores com capacidade de objetividade no ataque, isso aumentou o nível do time, né? Para o primeiro time desses que funcionou melhor, né? Porque teve 2006 na Copa, mas ainda não estava executando tão bem, né? Acaba perdendo da França nas oitavas de final, mas na Euro de 2008, quando ganha o título, tinha um Fernando Torres no ápice da vida dele, né? E o Fernando Torres, qualquer bola que ele recebia, ele tornava perigoso. Depois isso mudou, ele mudou, a vida dele mudou. Sair do Liverpool tem um peso, né? Bom, as pessoas deixam marcas. Eu amaldiçoei também.
Então. É um dos 3 que eu estraguei a carreira. Tem o Coutinho sair do Liverpool, Sim, tem esse peso aí. tem um peso, é. E a gente viu em 2010, né? Porque o time tinha os mecanismos, mas sentia falta de ter um jogador com a capacidade de finalização e de terminar jogadas, né? Com mais facilidade. Isso a gente viu acontecer ao longo desses anos com a Espanha. Ficou procurando o atacante, trouxe o Diego Costa, que sempre foi um corpo meio estranho, né? Nunca encaixou É. exatamente no time, porque o jogo dele é de muito embate e a Espanha gosta de construção, né? São coisas diferentes e ele sofreu um pouco para se encaixar nisso. Teve alguns momentos ali que as coisas mais ou menos funcionaram, mas, por exemplo, 2014 foi um desastre, 2018 melhorou um pouco, mas nunca foi excepcional no funcionamento, né? O jogador era excepcional, o time era excepcional, mas não encaixou. E com o Yamal e o Nico, parecia ter encontrado isso, mas nenhum jogador da Espanha atual conseguiu substituí-los fazendo a mesma coisa. O Bahia é um jogador correto, é bom, não é excepcional, e a característica dele é de meia, né? Então, assim, não vai funcionar como um ponta agudo, né? Para finalizar, fazer gols. Então, a minha dúvida é essa. Contra a França, a Espanha finalmente vai chegar no nível que a gente esperava? Eu tenho dúvidas porque eu acho que nenhum dos dois dos seus melhores jogadores vai estar inteiro. Então, assim, ou vai ter que fazer o seu jogo num extremo de execução perfeita, de manter a posse de bola e fazer a França correr atrás da bola. É uma possibilidade, se você tem um time que domina a posse de bola como a Espanha consegue fazer, ou você vai precisar de pelo menos um desses dois num dia muito bom. Né? E aí é que é o ponto. Tem algumas outras opções no banco do De La Fuente. O Vitor Munhoz seria um ponto assim mais incisivo, mas ele também está machucado. Ele também começou a Copa machucado, né? Ele também está com problemas físicos, e aí realmente, problema físico coloca o Nico Williams, né? Aí tem o William Pino também, que até me surpreende não estar tá jogando mais. Não sei se também se tem algum problema, mas acho que talvez ele melhor do que o Baena para essa função específica. Acho que sobre a Bélgica, achei honrosa a maneira como a ótima geração se despediu, inclusive fazendo o que ela melhor fez, né? Que é brigar, mas isso é outra história. Mas enfim, não é o que ela melhor fez, mas na última fase assim dela, isso ficou muito claro, né? Que os jogadores meio que não têm problemas. Mas considerando como ela chegou, com baixas expectativas, e acho até que você pode olhar para o simbólico de vários lados, né? O simbólico da vitória sobre os Estados Unidos é que foi o fim, né? Porque você coloca o De Bruyne e o Lukaku no banco e faz sua melhor partida na Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, contra a Espanha, você tira o Courtois e imediatamente seu goleiro falha e você é eliminado. Então você fala, tipo, tá, então eu posso tirar, mas se eu tirar todo mundo, meu nível agora é outro, né? E acho que essas duas coisas foram simbólicas, mas acho que no geral, considerando como foi a Copa de 2022, como foram as bagunças da seleção, foi uma campanha muito honrosa da Bélgica. A gente nunca vai descobrir o que ela seria sem a intervenção do Trump, né? Então pode ser que tivesse parado na fase anterior, perdeu para os Estados Unidos e, tipo, foi mais uma vergonha. Mas não foi isso que aconteceu. Teve sua grande campanha ali, acho que brigou quanto pôde, né? Contra a Espanha. Até eu vi discussões na internet de que isso não é novo, né? Mas que, não, mas a ótima geração belga falhou, fracassou e tal. E não é verdade, né? Chegou ao terceiro lugar numa Copa do Mundo, foi semifinalista de Copa. A gente acabou de falar no começo do programa o quanto é difícil você ter um intruso, e a Bélgica conseguiu, a Bélgica ganhou do Brasil, né? É a E grande a vitória, Bélgica, uma né, vitória Bons? que marca. Oi? A É Bélgica. a Bélgica. Você não pode esperar que seja a pressão que Não, tem no Brasil. O eu Brasil acho tem que que. entrar para ser campeão. A Bélgica não vai entrar para ser É, campeão quase nunca, né? Eu acho que claramente faltou uma grande campanha na Euro. Poderia ter encaixado uma final de Euro, beleza. Então, não é que, tipo, acho que não é a versão da ótima geração belga, essa é a melhor versão de todas. Né? Se você refaz os últimos 10 anos, 10 vezes. Tipo, acho que essa é a melhor versão.
mas ela teve o momento dela, né? Ela entregou o que se esperava, uma campanha histórica na Copa do Mundo. Não deu para conquistar título, beleza. Acho que a Bélgica foi competitiva no geral, quando teve esses jogadores, e agora vai aí começar uma nova fase em que menos gente vai prestar atenção. Tem o De Ketelaere ainda, tem o Doku, que não fez uma boa Copa do Mundo, chegou com expectativa de ser talvez o líder técnico que vai permitir que o De Bruyne, que o Lukaku ficassem mais um papel de coadjuvante. Ele não teve uma. Ele teve uma Copa do Mundo muito acidentada, até, né? Assim, pelo lado bom, né? Ele teve um filho, mas ele teve que voltar para Londres, mas ele também ficou machucado, e aí ele saiu um pouco do time, entrou e saiu. Então teve questões na Copa do Mundo do Doku, mas não foi boa. Tem o Tielemans, que acho que ainda tem mais uma Copa. Tem os jogadores ali para ser um time competente, um time regular, mas os principais craques, né? O De Bruyne e o Lukaku, quase certeza que não vão mais uma. E mesmo o Courtois tá falando, eu até vou até a Euro, mas eu quero um ano de férias. Então, tipo, sabe, aí não sei também sei que vai ser o próximo técnico da Bélgica, quem que vai aceitar isso. O Courtois que foi substituído no jogo, depois falou que não precisava ter saído, porque só não podia bater tipo de meta, mas o resto ele tava de boa, né? E aí o técnico falou, mas eu queria alguém que tivesse 100%, porque o jogo era meio difícil e na sua idade e tal, e aí é assim que a Bélgica acabou se despedindo. É a cara da Bélgica, né? Acabar com discussões entre eles. Eu acho que a Bélgica, essa geração que acaba, né? Que na verdade já tinha praticamente se encerrado na geração toda, só sobraram alguns, né? Daquela geração que surgiu inicialmente, no começo dos anos 2010. E acho que fez um papel digno. Eu acho que realmente eu concordo com você que o ponto que foi abaixo, bem abaixo, foi a Euro. Porque em 2012 não vai para a Euro, né? E aí isso é um problema, porque já tinha ali esses jogadores Já tinha o pintando Hazard em em alto bom. nível, né? Ainda não tinha o De Bruyne, não sei se já tinha o Lukaku, mas você já tinha o Hazard. Já era para ter chegado a Euro, porque aí não estamos falando de ganhar a Euro, né? Vamos chegar na Euro. Não chegou na Euro. Isso já foi imagem. E não teve uma grande campanha em Euro. E acho que na Copa fez o que mais ou menos se esperava. Em 2022 foi um desastre, e aí é claro que foi um desastre, e tem um fator de convivência. Essa é uma galera que, quando se aposentar, não vai fazer churrasco junto, né? Não vai ter o churrasco da geração belga. Esses caras não se gostam. Provavelmente eles não vão em podcast para, né, ficar um levantando a bola do outro. Não, eles vão em podcast. Eles Vão vão, ser mas não muito para levantar um interessantes pro os outro. podcasts. Vai ser para, né, falar. Enfim, tinha tanto problema que o Roberto Martínez dizia que ele teve que implantar o inglês como língua, porque a Bélgica é um desses países que tem regiões que falam idiomas diferentes, né? Uma parte fala alemão, outra parte fala francês. Uma parte fala francês, uma parte fala holandês. Isso gera ali, por exemplo, a região do De Bruyne é mais de influência holandesa, então fala holandês. A região do Hazard fala mais francês, enfim, tem umas questões. E assim, fez o que acho que é digno. Foi uma eliminação digna, é o que se esperava dessa Bélgica, de tentar complicar a Espanha, mas normalmente vai perder. Isso é natural para essa Espanha. E foi uma despedida boa. Acho que agora a Bélgica fica no patamar que se espera dela, que é mais ou menos o patamar de fazer uma boa campanha em Copa, chegar no mata-mata, talvez passar para as quartas de final, e é isso aí. Não é claro que eventualmente, se você consegue ter um ou outro jogador de um nível muito alto, como a Noruega agora tem o Haaland, às vezes você pode ir além, tentar fazer algo mais, mas como você mesmo falou no começo, né, Bonsa, a Copa não permite que as surpresas vão muito além da semifinal, né? Se você chegar na semifinal, já é muito. Os últimos campeões inéditos, vamos lembrar que foi a França em 98, sendo que a França passou uma vergonha desgraçada não indo para a Copa de 94, e era o time que tinha o Cantona, por exemplo, que era um cracaço, se aposentou da seleção depois, que foi uma loucura. Aliás, ele se aposentou do futebol antes da Copa, né? Em 97 ele já estava aposentado. Enfim, mas era um time que tinha talento e claramente mostrou isso. A Copa teve problemas, mas tinha talento, e os anos seguintes mostraram também. E a Espanha de 2010. Então, assim,
E sendo que a Espanha tinha ganhado a Euro, né? Então, assim, ela anunciou que estava chegando, né? Sim. Não foi uma coisa do nada. Então, vamos ver. Vamos ver como vai ser, assim. Acho que não. Para a gente ver uma outra Bélgica, a Bélgica teria que, por exemplo, bater na final da Euro e falar: tamo aí. Como, por exemplo, a República Tcheca aconteceu em 96, todo mundo ficou esperando ali que em 2002, por exemplo, tinha uma expectativa, será que vai e tal, e no fim a República Tcheca nunca conseguiu se provar nesse nível, mas bateu numa final de Euro que se falou, opa, de repente... Eu olhei aqui rapidinho as campanhas da Bélgica só para refrescar a memória, e o que não podia ter acontecido mesmo é perder para a Gales em 2016, Nossa. né? Essa que foi a mais complicada, né? Porque quartas de final, uma Bélgica que chegava bem, ela tinha goleado a Hungria nas oitavas de final, tinha dividido ali a liderança com a Itália, né, no grupo, a Itália do nosso amigo Antônio Conte, tinha perdido a estreia para a Itália, mas depois recuperou com 2 vitórias, e era mais ou menos o auge dos jogadores, né, o auge do Hazard. Tava todo mundo ou no auge ou perto, né, entre Courtois, Hazard, os zagueiros. Os zagueiros, acho que até o Kompany já estava mais para o fim da carreira, mas Vertonghen, Alderweireld, esses caras ainda disputariam final de Champions League pelo Tottenham. O Lukaku também tava, não tinha tido tantos problemas físicos ainda. Essa era a seleção belga para chegar longe numa Eurocopa, né? Era só ganhar de Gales, teria sido semifinalista, por exemplo, né? Então, aí ia pegar Portugal, que era uma Portugal que estava com o Cristiano Ronaldo baleado, né? Que estava não se arrastando na Copa do Mundo, mas que foi meio aos trancos e barrancos, assim. Então tinha uma chance legal de chegar na final. Então foi esse problema, sim, histórico. Passar para os jogos de sábado, já entrando aqui na reta final desse podcast. A Inglaterra pegou a Noruega e, como você disse, teve mais posse de bola, né? Principalmente no primeiro tempo, no primeiro quarto. O primeiro quarto foi bem chato, né? O primeiro quarto foi assim, a posse de bola da Inglaterra e a Noruega bloco baixo, segurando, até uma diferença de postura em relação ao do Brasil. Mas o jogo foi se mudando, entrando em diversas mutações, né, ao longo da partida. Em parte por decisões do Tuchel. No segundo quarto, né, a segunda metade do primeiro tempo, que é quando a Noruega faz o gol e tem várias chances de ampliar o placar, né? Eu não sei se é de matar a partida, mas de ampliar o placar, porque tem um chute do Sorloth por cima, tem uma batida por baixo do Odegaard, tem o contra-ataque que o Sorloth decide não passar para o Haaland. Eu não acho que era tão simples assim, mas eu acho que dava para encontrar o Haaland naquela jogada. Acho que o Stones realmente vai muito bem em ficar tipo, tô fechando o passe, hein? Tô fechando o passe, mas ao mesmo tempo sem dar totalmente espaço pro Sorloth. No segundo tempo é quando começam as mudanças, né, do Tuchel. O Bellingham já tinha feito o gol, a Inglaterra termina melhor o primeiro tempo, mas ele começa. Mas acho que o principal é que o Rice não aguentava jogar até o fim, né? O Rice tinha que sair. E como o Henderson foi estúpido, não tem mais reserva imediato de volante, né? Tem o Kobe Maino, que se você quiser criticar uma decisão do Tuchel de verdade, de convocação, é o Kobe Maino, né? Porque ele não joga. Então, e está precisando de volante, não coloca para jogar. Então podia ter levado o Orton ou algum outro volante que pudesse jogar, né? Mas beleza. Todo técnico tem uma dessas. Então o que ele fez? Ele colocou o Eze e recuou o Bellingham. E a Inglaterra perdeu muito, né, com a chegada do Bellingham no ataque. Então, isso foi uma questão da Inglaterra. Ele corrige isso no fim do segundo tempo, quando ele coloca o Rodgers, só que aí o Rodgers entra no lado do Elliot Anderson e o Bellingham volta para frente. E aí, a estrela do treinador, né, porque aí o Rodgers bate e o Bellingham completa no rebote. Mas foi basicamente ele corrigindo o que ele mesmo tinha feito ao longo do jogo, né? O que também melhor do que não corrigir. Mas é fascinante o quanto o Tuchel nessa Copa do Mundo
tá vivendo ou morrendo com as decisões dele, né? Quando as coisas dão errado, é porque ele não levou quem tinha que levar. E quando as coisas dão certo, é claramente porque o plano dele está funcionando. Né? As coisas que ele tinha pensado, o time que ele visualizou, tá jogando do jeito que ele queria. E chegou na semifinal da Copa do Mundo, então, assim, já não dá para culpá-lo também. E até pelo encaixe, acho que tem uma boa chance contra a Argentina. Mas é muito irônico, né? Muito, muito irônico que a gente tenha passado um ano discutindo se joga o Bellingham ou joga o Rodgers na camisa 10. E aí a Inglaterra chega na semifinal com um gol que tem a participação dos dois. E Bellingham crescendo muito de produção, né? Fazendo o gol, os 2 gols ali, gols importantes, gols decisivos. E eu concordo muito que quando ele mexe no time, o Bellingham vem para trás, que foi a posição que ele jogou na última Copa, inclusive, né? Que ele jogou muitas vezes no Dortmund, mas o time perdeu muito do ataque, né? Porque ele chega muito bem à área, né? Chega muito fácil à área, e num dia que o Kane, além de bem marcado, não estava no seu melhor, né? Não estava conseguindo fazer o melhor daquele seu papel de ser um 9 que joga, né? Que participa do jogo, que ajuda a construir. Ele não estava conseguindo fazer tanto isso, então o Bellingham acabou sendo muito importante. Eu até discordo um pouco do Libânio aqui, que falou que a Inglaterra sofreu e foi dominada pela Noruega e teve sorte. Eu não acho que foi dominada pela Noruega em nenhum momento. Acho que teve momentos de algum equilíbrio, mas eu acho que na maior parte do jogo a Inglaterra fez o jogo que ela queria fazer. Se teve alguém que impôs o jeito de jogar, foi a Inglaterra que impôs a Noruega. Eu acho que a Noruega não jogaria do jeito que jogou por opção. Acho que não conseguiu exercer o jeito de jogar que gostaria, que, por exemplo, o Odegaard não teve a mesma liberdade que teve contra o Brasil para ir buscar a bola e ficar trabalhando na intermediária defensiva. Não conseguiu ter esse tipo de liberdade, né? Isso acho que mudou. E o Haaland até foi substituído. Enfim. O A Haaland bola foi não chegou no. substituído. O Haaland teve uma cabeçada no primeiro tempo, mas ele basicamente não teve nenhuma chance. Que assim, eu até acho que o trabalho do Brasil lá na marcação tinha sido bom. E aí, na hora que abriu os espaços no lado do campo e que a Noruega achou o Haaland, aconteceu o gol e a Inglaterra nunca deu esse espaço, né? Esse espaço não apareceu. O gol que sai assim, por um acaso, um gol sem querer. Tem mérito, é claro que tem mérito, não é? Ele foi um bom chute, mas meio por acaso ali que só surge o gol num momento que a Noruega nem estava bem no jogo, né? Nem estava particularmente bem. Depois do gol ainda tem esse lance do Sorloth, né? Que ele se enrola ali, não sabe se passa ou se não passa, e acho que você tem razão que a defesa inglesa e o Stones foi muito bem ali na leitura da jogada de fechar a linha de passe, mas não claramente fechar, né? De ficar no meio do caminho, que assim, ó, se você fizer o passe, eu vou tentar interceptar e eu vou te fechando aqui. Então ele demorou para definir o que ia fazer, né? Talvez se ele tivesse tocado forte, por exemplo, conseguiria chegar. Enfim, de qualquer jeito, eu acho que a Inglaterra foi melhor, acabou vencendo na prorrogação, mas acho que foi melhor, tanto que quando a Inglaterra faz o gol logo no começo da prorrogação, a Noruega não teve força, né? Não mostrou força para reagir e conseguir fazer alguma coisa. Ficou ali buscando alguma coisa que não veio, né? A Inglaterra ficou no controle mesmo sem a bola ali. Então, não acho que teve muitos momentos de perigo, não. Acho que a grande questão agora, né, Bonsa, para a gente já passar para a Argentina, a Inglaterra tem um tipo de jogo que eu acho que é um péssimo encaixe para a Argentina, né? Só antes da Argentina, eu queria só me despedir da Noruega, porque foi uma Copa. Foi a Copa. A seleção que mais curtiu a Copa, né? Que mais gostou da Copa, que mais se divertiu na levíssima, Copa do Mundo. Né? Levíssima a seleção, não só da remada Viking e tal, que depois ficou chata, mas assim, no geral, né? Foi uma seleção que você via, tipo, as notícias que vinham de Oslo, né? Que tava todo mundo, assim, o verão da vida deles, muito divertido, o Haaland muito carismático, o treinador. Fiquei muito fã do Solbakken também, um jeito muito legal de falar, de ao mesmo tempo dar liberdade para os jogadores, de cobrar, mas de
de saber o que estava acontecendo ali, né? A Noruega voltando para a Copa do Mundo pela primeira vez em 28 anos, é lógico, nós temos expectativas, mas não dá para exigir demais. E acho que não poderia ter sido uma caminhada melhor, né? Assim, eliminou o Brasil, tem uma grande vitória também, fez uma ótima fase de grupos quando precisou, né? Até toda aquela questão com o jogo da França, mas não dá para reclamar de como a Noruega manejou essa Copa do Mundo. E é só o começo, né? Assim, esse que é o interessante, né? Começou um pouquinho tarde, mas começou, né? A Noruega agora tem um time forte que vai ser presença constante nas grandes competições, tenho certeza que vai para a Eurocopa. Se você olha até para o elenco da Noruega, só o goleiro, o Nyland, tem mais de 30 anos, né? Então, assim, é uma seleção que ainda tem mais um ciclo de Copa do Mundo aí, facinho, com essa mesma base, com essa mesma espinha dorsal, além de quem mais aparecer. E ficou muito claro que essa é uma fórmula muito perigosa para as grandes competições, né? Esse time bem montado, organizado, coletivo, com o Odegaard e o Haaland. Então, parabéns para a Noruega. E um bom meio-campo, né? Um bom meio-campo Bom meio campo, que tem muito a ver com o que a gente viu do Bodo Glimt, né? Tem ali elementos do Bodo Glimt, não é exatamente igual, mas tem elementos, então é bom, né? Assim, acho que foi bom para o ciclo da Noruega que tenha um time com o sucesso continental do Bodo Glimt, porque isso se torna de algum jeito uma parte da seleção, porque tem ali alguns jogadores que ajudaram, a Dalberg especialmente, né? Ele carimba muito a bola e ajuda muito nesse meio-campo construtor, né? E o Berge também, muito bom o Berge, que também acompanhamos muito já há alguns anos na Premier League, mas também um jogador que combina muito bem ali, né? Esses três formam um bom meio-campo para a Noruega. Eu concordo com você em relação ao encaixe, né? Voltando para a Argentina. Não é que é assustador, mas é meio. Gente, a Argentina só não consegue mesmo, né? Voltar para marcar. E aí eu entendo assim, eu não sei qual seria o nível, como jogaria essa Argentina sem o Messi. Mas a Argentina decidiu que vai morrer ou viver com o Messi também. Que vai ser assim, nós vamos jogar no ritmo do Messi, tá? Então assim, poderia ser que o Messi não joga essa Copa do Mundo e entra o Nico Paz no lugar do Messi e a Argentina joga em outra rotação. Ou decide voltar a jogar com pontas. Ou tem alguma outra estratégia que não envolver o Messi. Só que não foi essa que eles decidiram, né? E o Messi fez 8 gols, então também não dá para dizer que o Messi não entregou, né? E acho que antes que alguém queira fazer, mas quando Portugal quis fazer isso com. Primeiro que eu não acho que Portugal quis fazer isso. Os outros jogadores não estavam a fim de fazer, né? Era mais o Roberto Martínez. Então, tipo, na Argentina eu tenho certeza que os jogadores querem. Os jogadores querem ir mais uma vez para a guerra como o Messi, tá? Isso está muito claro. E o Messi está entregando muito mais. Só que isso torna o time da Argentina, assim, eu usei o termo, é um time de Masters, né? E assim, não necessariamente na idade, porque tirando o Messi, não é que tá todo mundo velho, mas eles jogam no ritmo de um time veterano, né? Que, tipo, a recomposição defensiva, e assim, várias vezes, até quando a Argentina não levou finalização, não levou gol, mas é porque, sei lá, o Romero deu um carrinho e perfeito, sabe? Foi um mano a mano, assim, que teve uma grande ação defensiva, porque a Argentina é pega o tempo inteiro, né? E não tem a recomposição. E a Inglaterra foi montada para jogar em velocidade. O esquema o plano mirabolante do Tuchel é pontas rápidos e dribladores, bola para a entrada do Haaland, do Kane e do Bellingham. Isso vai ser um problemaço para a Argentina, né? A Argentina vai ter que realmente tocar a bola com muita tranquilidade, vai ter que limitar ao máximo as oportunidades de contra-ataque da Inglaterra, porque a Inglaterra está muito bem posicionada para aproveitar as principais armas, a principal fraqueza da Argentina. E é um pouco assustador como se desenvolveu o jogo contra a Suíça, justamente pensando nos próximos confrontos, né? Porque é verdade que a Suíça é um time cascudo, é um time que está acostumado a fazer jogos com seleções maiores, não é uma seleção
de um nível tão alto assim, mas é um bom nível, um nível médio, e me assustou especialmente porque a Argentina fez 1-0 cedo, né? Bom, se deu aquela sensação de que, bom, agora vai tocar a bola até gastar a bola, né? E não conseguiu fazer isso, né? Não conseguiu porque, como você falou, quando o time perde a bola, e eventualmente você vai perder a bola, né? Porque vai finalizar a jogada, nem que seja chutando para fora, o adversário vai ter a bola em algum momento. E a Argentina tem muita dificuldade, né? De jogar sem a bola, jogar marcando o adversário. Eu imaginei que o impacto do Paredes foi importante, tem sido importante. Esse jogo foi importante do Paredes, mas a Argentina ainda não achou o jeito de bloquear o adversário, né? Assim, a Suíça não é um adversário que tem um ataque muito bom. O Embolo, que foi a expulsão mais burra dessa Copa até agora, né? A gente pode falar disso. Acho que ela não tem as armas para causar tantos problemas quanto teria se o Manzambi tivesse fisicamente bem recuperado. Talvez as coisas fossem um pouco diferentes. A Suíça causou bastante problema. O Xhaka, por exemplo, que eu imaginei que ia sofrer muito, porque a Argentina tem o ponto forte no meio-campo, e na verdade o Xhaka fez a Argentina sofrer muito, né? Mantendo às vezes a posse de bola e fazendo tocar, e a Argentina tendo que correr atrás. É um time que fica desconfortável, né? Porque o jogo da Argentina depende de controle com a bola. E quando o time não consegue controlar a bola por longos períodos, vira um problema e o time sofre. E faltou um pouco de aceleração para a Suíça. A Suíça não conseguiu fazer a Argentina ter que correr mais, que eu acho que seria mais problemático ainda. E é justamente isso que eu acho que a Inglaterra vai ter que explorar para tentar colocar a Argentina em desconforto, fazer a Argentina correr para trás e correr em velocidade mesmo, acionar o Gordon de um lado, acionar o Saka ou quem for jogar do lado direito, né? Esse jogo foi uma doique, mas enfim, se for o Saka que ele tiver recuperado, que é até um jogador melhor, seria bom se fosse o Saka, viu? Porque o ideal. O Madueke assim, que aí se a Inglaterra conseguir jogar em velocidade contra a Espanha, contra a Argentina, e não é só velocidade de contra-ataque, tá? É acelerar o jogo. Então, assim, tá fechado de um lado, toca a bola rápido para inverter o lado. A Argentina sofre com isso, não consegue marcar bem quando o time exerce essa pressão. E tem uma outra coisa que aí eu já tenho dúvida se a Inglaterra consegue fazer, é uma imposição física, porque eu acho que a Suíça em alguns momentos conseguiu se impor fisicamente, tanto na defesa, né, com jogadores que são fortes e tal, mas mesmo no meio-campo, como eu falei do Xhaka, que ditou muito o ritmo com a bola, mas é um time que busca também, faz muito combate e faz bem o combate no meio-campo, né? E eu senti que a Argentina não estava bem nos embates, que é uma coisa até estranha se a gente pensar pela característica dos jogadores, né? O McAllister, o Enzo é um gladiador no Chelsea, né? Assim, ele briga em todas as bolas. E eles não estão conseguindo fazer isso, né? Eu tenho dúvidas em relação ao que está impedindo que a Argentina consiga batalhar mesmo pela bola, né? De tentar recuperar a bola. Porque o Enzo, nos seus jogos no Chelsea, mesmo quando ele joga mais avançado, ele é um cara que é infernal para a marcação adversária, assim, para o adversário que tem a bola. Ele é um jogador que atrapalha muito. E o McAllister também, assim, mesmo ele não tenha feito a melhor temporada da vida no Liverpool, é um jogador que o nível de intensidade dele é alto. Então a Argentina tem jogado num ritmo muito baixo. Se o Kane, o Bellingham principalmente, fizerem esses volantes da Argentina terem que correr muito, acho que o jogo é muito ruim para a Argentina. Eu só não sei se o Rice, por exemplo, tem condição física de fazer muito embate, porque eu senti que ele estava fisicamente muito desgastado também, né? E o Elliot Anderson, que é muito bom jogador, mas eu não sei se por embate físico ele é tão bom quanto o Enzo é nos seus melhores dias. É que o Enzo não tem sido, mas assim, no ideal, na batalha, o Enzo sabe fazer isso. Eu não sei se o Elliot Anderson consegue fazer, mas ele consegue acionar o Saka com um lançamento longo, por exemplo, que ele é muito bom.
Então, é ver esse encaixe, eu acho que vai ser crucial. A Argentina vai ter que mandar no meio campo. Se não mandar no meio campo, a coisa vai complicar. O Rice, dependendo da doença, né? 2, 3 dias fazem milagres, né? Então vamos ver como é que ele vai estar nesta partida. Então, na terça-feira, Lobo, às 4 da tarde, França e Espanha fazem uma semifinal em Dallas, no estádio de Dallas, o famoso AT&T Stadium, que perdeu o nome, né? Os naming rights dos Estados Unidos todos perderam o nome durante essa Copa do Mundo. E na quarta-feira, 16 horas, também Inglaterra e Argentina no Mercedes-Benz Stadium, ou o estádio de Atlanta. Esse jogo tinha que ser no Azteca, de novo, tá? Esse Inglaterra e Argentina. Não só porque histórico, mas é um absurdo não ter tido nenhum jogo de quartas lá, né? Das quartas para frente ter sido tudo Estados Unidos, né? Não tinha porquê. Bota uma quarta de final, sei lá, no Canadá, uma semifinal do México, sabe? Tenta fingir que realmente 3 países. Né? Tenta até, tá, beleza. Eu também concordo com o Stein, a final tinha que ser na Azteca e não em Nova York, mas eu entendo por que não é, do ponto de vista político e tudo mais, financeiro, o que seja. Mas pelo menos uma semifinal, né, daria para você ter levado para o México, né? Quiseram levar para o Sul, beleza, mas dava para ter levado pelo menos uma semifinal para o México. Nós daria. vamos. Só queria fechar com duas coisinhas rápidas de seleção, 2 minutinhos. Que a gente viu um vídeo da CBF, né, que pegou muito mal para muita gente e tal. Uma das coisas que se discutiu muito é que a gente sabe como vocês se sentem. E muita gente está lendo isso assim, tem que ser como nós nos sentimos. Eles separaram, né? Eu acho um pouco demais, assim. O texto, o vídeo, eu, honestamente, como produtor de conteúdo, que a gente já... Eu acho um vídeo ruim, tá? Não é um vídeo bom. Mas, assim, acho que a gente tem que parar de superinterpretar um texto de um videozinho bobo que a CBF colocou no ar. Eu acho que se a gente ficar falando, isso mostra distanciamento da CBF com o torcedor, acho um pouco forçado, assim. Não acho que Sabe o que a gente tem que isso. fazer também, Lobo? A gente tem que parar de fazer a matéria uma semana depois da eliminação do Brasil. Jogador leva a filha no parquinho. Não sei quem sai de férias. Tipo, acabou a Copa, gente. Não adianta, não vai, tipo, reunir no dia seguinte, vai reunir todo mundo na Granja Comari e começar a treinar para a próxima. Sabe? Essas coisas têm o seu tempo. E acabou a Copa do Mundo, o que os jogadores fazem agora não é da nossa conta. Se eles quiserem fazer o que quiser, voltar com a Virgínia, quer jogar pôquer, o que eles quiserem. Acabou a Copa do Mundo, eles não têm mais nenhuma obrigação com a seleção brasileira até a próxima convocação, até começar de fato o novo ciclo. Ele não começou ainda, a Copa nem terminou. Eles estão de férias. Eles tiveram uma temporada inteira, todos eles bem longa, que exigiu bastante, e eles estão de férias agora. Não é enchendo o saco agora que a gente vai começar a preparar o Hexa de 2030. E aí isso entra em outra coisa que se falou muito, que é assim, o voo do Brasil voltou só com o Danilo. E nem o Ancelotti voltou. E aí teve gente que falando, ele devia ter voltado e dado uma coletiva. Vai dar uma coletiva para falar o quê, galera? Desculpa aí, perdemos. Sim, pelo amor de Deus também. A gente quer também. Parece que tem uma sensação de que tem que voltar e ser açoitado em praça pública. Que porra é essa também? Sim, o cara foi pro Canadá. Sim, e daí? Que ele foi pro Canadá, o técnico foi pro Canadá, sabe? Mas os jogadores não voltaram pro Brasil. Eles não voltaram porque eles não moram aqui, eles moram na Europa. Eles estão de férias. Então, assim, outra coisa, a gente é muito crítico ao Neymar, a gente sempre foi muito crítico ao Neymar. Mas e daí que ele foi para um torneio de pôquer? Ele tá de férias. Ele tá de férias. Sim, se fosse como já aconteceu, de tá no jogo do Santos e ele tá machucado, ok, eu até consigo entender se isso tem alguma relevância, se o time dele tá jogando e ele deveria estar em recuperação. Ele tá de férias, sim. O que ele tá fazendo, ele, o Vinícius, o Rafinha, gente, vamos parar que assim, isso é um policiamento moral que as pessoas fazem, que você quer que a pessoa sofra também. Parece aquela bobagem lá
do Eurico, né? O time nessa... Não, o Eurico não, era do Roberto O já, né? Dinamite. Não, o time nessa situação e o cara jantando. Porque assim, em crise você não come, né? Então assim, vamos parar com isso também, porque... E aí, super interpretando umas coisinhas, assim, não é nós, eles falam de vocês como se fosse uma entidade separada. Eles falaram uma bobagem lá, vamos marcar o dia da eliminação para sempre, é o dia que começa a apropriação da... mas vai marcar o dia da derrota. Também não acho que é uma coisa... Vocês estão levando muito a sério alguém do marketing ter escrito lá um texto, e a gente pode criticar o texto, não é nosso papel também. Eu não gostei do vídeo, mas eu acho um vídeo irrelevante, é só um vídeo, e os caras estão colocando lá. Então, assim, a gente tem muito problema para se preocupar, para ficar pegando migalha e ficar querendo discutir o micro do micro. E também a gente vai falar ao longo desse ciclo inteiro, mas assim, também não é todo fim de Copa, parece que a gente tem que fazer uma revolução, né? Agora já falam do programa da Noruega de formação de talentos como se, ai meu Deus do céu, ganhar a Copa não depende disso, né? É bom que tenha ciclo formação, maravilha, é bom. Agora, a Argentina ganhou a Copa sem porcaria nenhuma disso, assim, então não é isso, e a Alemanha, por outro lado, parece fazer tudo certo e não está conseguindo também. Então, assim, eu não estou dizendo que não é importante, é claro que é. Se a gente puder fazer tudo mais perto do ideal possível, formar jogador, ter uma liga, ter um calendário decente, diminuir os nossos problemas de arbitragem, tudo, ótimo. Mas ganhar a Copa não depende só disso. Vamos lembrar que o Brasil ganhou a Copa com a CBF e com o Ricardo Teixeira. Então, né, vamos parar de procurar fantasma, né, Bonsa? Vamos parar. E não deu tempo, mas tem também um videozinho do Neymar, né? Mas aí eu não acredito. Só. Agora, Neymar tá 2030, muito, né? Videozinho emocionante. O vídeo é bom. Porque, perto da CBF, o vídeo de IA, né? O vídeo é bom. Porque a questão para o Neymar jogar a Copa do Mundo 2030 ele tem que continuar sendo jogador de futebol por mais 4 anos. E eu não consigo ver nada menos provável na história da humanidade nesse momento do que o Neymar aguentar mais 4 anos como jogador de futebol profissional, mesmo nessa vibe que ele está nesse momento. Então, fiquemos tranquilos em relação a isso. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco nessa última 1h09. Muito obrigado ao Felipe Lobo. Quem quiser contribuir com o meio-campo pode se tornar membro do nosso clube lá no nosso canal de YouTube, ou aqui no canal de YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube. Também pode se inscrever na nossa newsletter, a newsletter do meio-campo lá no Substack. A gente está mandando texto todos os dias de jogos da Copa do Mundo. Então amanhã vai ter texto, quarta vai ter texto, domingo vai ter texto, sábado, assim, sei lá, né? Acho que vai ter um texto, vai. Terceiro e quarto e tal, mas um textinho, menorzinho. Mas vai ter texto também. E aí você também pode ter acesso às newsletters exclusivas dos nossos assinantes por meio do canal de YouTube. Geralmente a gente manda 2 newsletters por semana, né? Em tempos de paz, quando tem newsletter fechada na terça-feira e newsletter aberta na sexta-feira. A gente volta na quinta para falar sobre a final da Copa do Mundo. Valeu!